Olá, eu me chamo Raul, eu sou membro do PET Direito da UFPR, e no PET Explica de hoje eu vou trazer uma questão que permeia diversos campos do direito e que vai partir então de uma discussão inicial sobre direito previdenciário, que vai resultar em uma discussão bastante aprofundada até sobre relações familiares, sobre direito civil, direito de família, e que vai ter como plano de fundo constante uma noção de exegese constitucional. E o tema ele foi extraído do Informativo de Jurisprudência número 1024 do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do julgamento do recurso extraordinário número 883168, oriundo do estado de Santa Catarina, e que deu origem ao tema de repercussão geral número 526 do STF. E o tema título, assim, do julgamento da tese fixada é concubinato e rateio da pensão por morte. Então, o que você vai discutir aqui vai ter um plano de fundo bastante simples em termos fáticos, mas que vai desencadear uma discussão jurídica bastante complexa, que, como eu falei, vai ter que exigir uma compreensão de direito previdenciário e de direito civil simultaneamente. Mas, primeiramente, com relação aos fatos desenvolvidos, ele, como eu falei, são bastante breves e sem grandes complicações. Trata-se de uma mulher chamada Rosemary, que entre 1998 e 2001 conviveu afetuosamente com um ex-combatente das Forças Armadas e frequentou o mesmo lar, teve uma relação pública sem nenhum entrave com relação a isso, sempre uma relação aberta e uma relação claramente afetiva. O problema é que o ex-combatente ele era casado e ele veio a falecer então no ano de 2001, quando a Rosemary ela foi até o INSS requerer a concessão do benefício de pensão por morte a ela, que lhe foi negado e que depois foi judicializada a questão, correu todas as instâncias até que chegou o próprio STF para que ele decida então se é possível você conceder uma pensão por morte à figura do concúbino, que é justamente a figura que a autora do processo, Rosemary, ocupava ali naquela discussão. Mas o que é o concúbino e o que é essa pensão por morte, o que são todos esses conceitos que eu trouxe aqui, é isso que eu vou tentar explicar de maneira bastante didática ao longo do vídeo. No primeiro momento, então, entendendo o que é pensão por morte nesse âmbito ainda do direito previdenciário. Né? Para a gente entender isso, a gente tem que recorrer à Lei 8.213, que é a lei que vai tratar então dos benefícios do regime geral de previdência social e que vai tratar das regras de concessão dos benefícios, vai tratar dos critérios, vai tratar da condição de segurado, dos direitos dos dependentes. E o que a gente vai ver ali então no artigo 74 dessa lei é que a pensão por morte é um benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado ao falecer deste. Então, não é um benefício pago diretamente ao segurado da Previdência Social, diferentemente de uma aposentadoria ou de um auxílio-doença ou um auxílio-acidente, mas é um benefício pago aos dependentes desse segurado no momento que ele falece. E quem são esses dependentes do segurado? Juridicamente falando, estritamente em termos previdenciários, os segurados eles são previstos no artigo 16 da Lei 8.213. E eles são divididos em três categorias de segurados, uma excluindo a outra, em ordem de preferência. E a primeira categoria, em primeiro grau de preferência, está no inciso 1. E o inciso 1 prevê que são dependentes o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. E a parte que vai interessar pra gente, então, é essa primeira parte desse inciso, que vai se limitar como dependente de primeiro grau, o cônjuge, a companheira e o companheiro. Em termos jurídicos, o cônjuge diz respeito à pessoa que é casada em um matrimônio civil com outra, então aquele casamento tradicional, aquela figura tradicional do direito, que pode ter um pacto antinupcial, com registro em cartório. E enquanto o companheiro, a companheira, eles se tratam tanto das pessoas que convivem em união estável com aquele segurado. Essa terminologia específica de companheiro diz respeito especificamente a essa noção da pessoa que convive em união estável com a outra. Então, se vê que são dependentes tantas pessoas conviventes em união estável quanto os cônjuges sem nenhuma discriminação entre eles. E o artigo 77 da Lei 8.213 vai trazer então um ponto que é o rateio da pensão por morte. E que ele vai falar nesse artigo que quando o falecido deixa mais de um dependente numa mesma classe, o que vai acontecer ali não é a concessão de uma ou duas ou três pensões por morte, mas uma única pensão por morte que vai ser rateada em partes iguais entre os dependentes que sobrevivem ao falecido. Então, por exemplo, se um segurado morre e deixa uma esposa e um filho, cada um deles vai ter 50% da pensão por morte e sem grandes discussões a respeito disso. O ponto, então, vai ser justamente em compreender o que diferencia a relação da Rosemary da relação de união estável, ou de uma própria relação de casamento. Por que ela é uma concúbina? Por que ela não se enquadra nessa noção de companheiro que está prevista ali no pensão por morte? Para entender isso, primeiro a gente tem que entender o que é a união estável. A união estável é uma figura do direito civil relativamente recente na história desse campo do direito privado, né? E que busca justamente proteger determinadas relações não formalizadas, mas que são relações afetivas, são relações de convívio, são relações que têm uma proximidade bastante grande das pessoas e muitas vezes até uma certa mistura patrimonial, de sustento familiar, e que se aproxima, não só se aproxima, mas realmente configura uma relação familiar e constitui uma família, e que não podia ser ignorado pelo direito.
o que fez com que a Constituição trouxesse, então, essa figura da união estável no parágrafo 3º do artigo 226, e que vai equiparar a união estável ao casamento em todos os direitos e deveres exercidos nessa instituição. Até aí, sem grandes discussões, a Constituição é bastante geral a respeito do que é união estável, até que o Código Civil vai então regular de maneira mais específica o que seria essa união estável. E o artigo 1723 do Código Civil vai definir união estável como toda convivência entre duas pessoas que tem as características de ser pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. São só esses 4 requisitos, nada além disso, não se exige nenhum tempo mínimo para configurar a união estável, não se exige nenhum outro critério à parte desses 4. Então, preenchendo esses quatro requisitos, as pessoas convivendo e sendo uma união pública com o objetivo de constituir família que dure determinado tempo, que é relativo, né? Ali já teria uma união estável, já teria todos os deveres, os direitos decorrentes dessa figura, e que em grande parte, em sua totalidade, praticamente, se equiparam ao casamento. O ponto é que o parágrafo 1º do artigo 1723, ele vai falar que os impeditivos do casamento também se aplicam à união estável. E um dos impeditivos do casamento, que está no artigo 1521, inciso 6 do Código Civil, vai falar que as pessoas casadas não podem casar. O que leva a entender que as pessoas que já têm uma união estável anterior também não podem ter outra união estável. Da mesma forma que uma pessoa casada não pode ter uma união estável. E todas as implicações que você pode imaginar, os casos. Ou seja, o que se conclui é que as relações estão obrigatoriamente monogâmicas. Uma pessoa que já tem uma relação afetiva juridicamente reconhecida não pode ter concomitantemente a essa outra relação afetiva juridicamente reconhecida. E justamente a partir desse contexto, desse impedimento das pessoas casadas casarem novamente ou terem uma nova união estável, que surge a figura do concubinato. O concubinato está previsto então no artigo 1727 do Código Civil, que vai falar que as pessoas impedidas de casar e que têm relações não eventuais entre si constituem um concubinato. Então é justamente essa figura que popularmente é conhecida como um amante, como um caso extraconjugal. Seria essa figura do concúbino, tradicionalmente reconhecido. Mas em termos contemporâneos, assim, mesmo uma pessoa que fosse casada, tivesse uma relação poliafetiva com outras pessoas, todas essas outras pessoas com que ela não tem um casamento diretamente, são concúbinos. São pessoas que não têm nenhum dos direitos assegurados pelo casamento ou pela união estável, é uma categoria juridicamente frágil, que é muito mais uma noção de classificação do que de concessão de direitos propriamente ditos, justamente porque não configura os requisitos exigidos para a união estável, que é o impedimento de casar, em que há o impedimento de constituir uma relação juridicamente reconhecida, e que torna a figura do concúbino bastante instável, assim, em termos de proteção jurídica estatal. Então, justamente essa dificuldade do concúbino obter alguns direitos que foi o que motivou essa discussão toda sobre a concessão da pensão por morte, uma vez que o concúbino não é previsto lá no artigo da Lei 8.213, que vai estabelecer quem são os dependentes. E o STF, então, ele volta para isso, e ele decide, a partir da interpretação sistêmica do microsistema da família no direito brasileiro e também das normas constitucionais que regem a família, o casamento, as relações afetivas entre as pessoas, de que o direito brasileiro orienta-se, o direito de família brasileiro mais especificamente, orienta-se pelos princípios da boa-fé e da exclusividade, e que também são deveres intrínsecos ao casamento, à união estável, às relações afetivas, a fidelidade e a lealdade, que tem por objetivo assegurar a maior estabilidade e a maior segurança nas relações familiares. Então, o objetivo dessa monogamia no direito brasileiro seria justamente esse, de garantir uma certa estabilidade, de garantir uma certa segurança, seja patrimonial, ou seja afetiva, familiar, ao longo de todo o tempo que vai se desenvolver essas relações. Então, ele fixa uma tese relativamente controversa de que o concubinato não se equipara, em termos previdenciários, à união estável, e que não importa o tempo que tenha sido mantido a união de concubinato, não importa se for convivendo na mesma casa, se foi durante 10, 20 anos, nunca vai configurar uma relação de união estável se você tem outra relação de união estável vigente, ou um outro casamento vigente, o que faz com que não seja cabível esse recebimento e nem o mesmo rateio da pensão por morte na figura do concúbino. O STF então fixa a seguinte tese, de que é inconstitucional o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Então, o entendimento firmado pela Corte é justamente no sentido de que o que prevalece no direito brasileiro, na legislação como ela se encontra hoje, é um princípio monogâmico de fidelidade e que está previsto inclusive no artigo 1566 do Código Civil, que no inciso 1 vai falar que os deveres do cônjuge é a fidelidade recíproca. E a partir daí, os ministros do Supremo entenderam que não seria cabível você discutir uma relação poliafetiva ou você equiparar a figura do concúbino, que seria muitas vezes até escondido do cônjuge ou da cônjuge ou do companheiro ou da companheira,
e não teria então direito a nenhum tipo de reconhecimento de direito previdenciário. E mesmo as relações abertas, as relações poliafetivas, poliamorosas, isso também não seria possível porque o direito pauta justamente em uma série de regras de direito de família e direito previdenciário que pressupõe uma relação monogâmica. Então a interpretação sistêmica dada pelo Supremo é justamente que seria incompatível, inconstitucional, você tratar o concubinato como equiparado à união estável e tratar isso como uma instituição familiar rígida e igualmente válida das demais. E é justamente uma interpretação relativamente conservadora, que vai na contramão de muitas discussões que se tinham aberto a respeito da possibilidade de reconhecimento de famílias poliamorosas, reconhecimento de casamento com mais de uma pessoa, e que então vai consolidar o entendimento do Supremo nessa questão. Em síntese, é isso que eu vim a trazer para vocês aqui. Eu agradeço muito pela atenção e até a próxima.